desde antes que as eras ganhassem nome, antes que qualquer universo respirasse o primeiro sopro de existência, havia apenas a vastidão silenciosa da eternidade, não um espaço vazio, não uma ausência, mas uma plenitude tão total que nenhum movimento podia surgir sem ser imediatamente absorvido no oceano infinito de ser ali. Não havia direção, não havia ciclos, não havia mudança. Havia apenas a presença absoluta, a consciência que não nasce e não morre, o campo primordial de onde todas as possibilidades emanam e para onde todas retornam. Quando as tradições antigas falavam de Deus como Alfa e Ômega, não apontavam para um começo cronológico nem para um fim distante, mas para essa realidade que envolve todo o círculo da criação, como quem segura um pequeno espelho na palma da mão. Alfa e Ômega significam, em sua profundidade mais velada, que tudo o que chamamos tempo está contido dentro de um ser que não se move, não se altera, não se estende. Deus não está no começo nem no fim das histórias. Ele é o campo onde todas as histórias acontecem, o horizonte silencioso sobre o qual a linha do tempo traça sua ilusão de progresso. A eternidade não espera, não observa, não flui. Ela simplesmente é. E é a partir dela que a criação inteira se ergue como uma chama que dança por instantes infinitamente breves, projetada sobre a vastidão imutável do ser eterno. O cristianismo primitivo compreendia isso antes que os séculos transformassem mistérios em doutrinas rígidas. Quando João escreve que no princípio era o Verbo, ele não fala de um momento inaugural, mas de uma ordem ontológica anterior à própria noção de começo. O Verbo é a vibração eterna que atravessa tudo, a expressão do infinito dentro do finito. Deus se revela como eternidade pura e o tempo é apenas a sombra móvel dessa eternidade refletida na mente humana. O início e o fim não são marcos de uma linha, mas janelas pelas quais percebemos a infinitude que permanece além de qualquer narrativa. Por isso, o encontro com Deus sempre acontece no agora, porque somente no agora o tempo se desfaz e a eternidade se deixa reconhecer. No budismo, essa verdade assume outra linguagem, mas repousa no mesmo núcleo. Ali, o tempo psicológico é visto como a ilusão que aprisiona o ser ao ciclo do sofrimento. O passado é um eco que já se dissolveu. O futuro é uma projeção que jamais existiu. E ambos são construções mentais sustentadas pelo desejo e pelo medo. O Buda ensinou que, enquanto acreditarmos nesses fantasmas, continuaremos cativos do samsara. O eterno agora não é apenas um conceito filosófico, é o estado onde a mente cessa o movimento, onde as ondas se tornam transparentes e o oceano interior pode ser percebido como vazio luminoso. Nesse vazio, tudo surge e se desfaz como miragens. Ali, cada som, cada forma, cada sensação é percebido como manifestação transitória, sem substância própria. Despertar é retirar o véu do tempo, né? Perceber que nada está realmente vindo e nada está realmente indo. Apenas o agora infinito, silencioso, resplandecente em sua simplicidade. Quem toca esse estado percebe que nunca
esteve preso, nunca esteve separado, nunca esteve em jornada alguma. O caminho existia apenas na mente. No hinduísmo, a visão se expande em ciclos que respiram dentro da eternidade imóvel. Kalpas, yugas, manvantaras, eras que se estendem por bilhões de anos, surgindo e se dissolvendo como exalações cósmicas de Brahman. Criação, preservação e destruição fluem como marés incomensuráveis. Mas todas essas marés existem dentro de um oceano que nunca se agita. A cosmologia hindu não tenta explicar apenas o universo, mas a própria natureza do tempo. Quando Brahma desperta, o universo nasce. Quando adormece, tudo retorna ao potencial puro, mas tanto o despertar quanto o sono acontecem dentro de uma eternidade que não conhece mudança. O tempo, então, não passa de uma ondulação na superfície do absoluto. Quando compreendemos isso, o medo da morte se dissolve, porque nada realmente termina. A ansiedade pelo futuro se desfaz, porque não há futuro fora da nossa imaginação. A sensação de separação cai como poeira diante do vento. O ser reconhece que sempre foi eterno, sempre esteve presente, sempre existiu, para além de qualquer ciclo ou biografia. No hermetismo, essa revelação se torna filosofia e alquimia interior. O tempo é declarado como uma ilusão da mente, uma criação do observador que interpreta o fluxo da mudança como sequência. O iniciado aprende que o tempo psicológico é o maior dos véus e que enquanto a mente estiver hipnotizada por suas narrativas, o buscador permanecerá preso aos limites da matéria. Para o magista, transcender o tempo é um ato de consciência, não um fenômeno sobrenatural. É perceber que a identidade que diz eu sou é independente do fluxo de acontecimentos. É reconhecer que o observador interior é eterno e imutável, enquanto tudo o que é observado se transforma. O iniciado compreende que seu verdadeiro ser está acima da linha do tempo, observando passado e futuro como paisagens simultâneas. A partir desse estado, a angústia desaparece, porque não há mais nada a perder. A pressa se dissolve, porque não há caminho a percorrer. O magista descobre que sua essência é a eternidade pura e que o tempo é apenas o palco onde a consciência brinca de se esquecer. Ao integrar essas tradições, percebemos que o verdadeiro despertar é retorno, não retorno a um ponto passado, mas retorno ao estado anterior à própria noção de tempo. A consciência humana foi condicionada a acreditar que há um fio preso entre ontem e amanhã, mas essa percepção é apenas o reflexo de uma mente fragmentada. Quando transcendemos a prisão do tempo, percebemos que nunca estivemos dentro dela. O tempo é uma narrativa construída pela mente para tentar organizar o fluxo de experiências, mas não existe como realidade absoluta. Ontem e amanhã são ilusões que nos afastam do presente eterno, da única realidade que existe. Libertar-se significa dissolver a identidade temporal, abandonar o apego a histórias pessoais, a memórias, expectativas, a desejos e medos que projetam o ser para uma linha inexistente. A verdadeira liberdade é reconhecer-se como consciência eterna, plenamente presente, silenciosa
e lúcida. Mas o mundo moderno opera como uma matriz psíquica projetada para impedir esse despertar. A sociedade contemporânea sequestra a atenção, fragmenta a mente e mantém consciências inteiras hipnotizadas pelo fluxo incessante de estímulos. A avalanche de notícias negativas cria um ciclo de medo e vigilância constante, alimentando a sensação de que algo terrível está sempre prestes a acontecer. As telas brilhantes aprisionam o olhar, drenam a vitalidade e criam comparações artificiais que corroem o senso de valor próprio. A mente, inundada por informações, perde a capacidade de permanecer quieta. As redes sociais transformam o tempo em mercadoria, fazem o futuro parecer urgente e o passado parecer insuficiente. Corpos acelerados, pensamentos dispersos, corações ansiosos, tudo isso reforça a ilusão do tempo e afasta o ser da eternidade interior. Esse mundo condicionado quer seres que vivam no ontem e no amanhã, nunca no agora, porque quem vive no agora é livre. Quem vive no agora não é manipulável, não é conduzido por narrativas, não é capturado pelo medo. A matriz psíquica mantém o ser humano adormecido, vibrando em densidades baixas, desconectado da sua essência. Isso não é obra de um inimigo externo, mas consequência de uma humanidade que esqueceu quem é. Quando esquecemos nossa eternidade, buscamos sentido em distrações. Quando esquecemos nossa presença, buscamos identidade em máscaras. Quando esquecemos nosso núcleo silencioso, nos perdemos nas tempestades do mundo. Transcender o tempo é romper esse encantamento sombrio. É permitir que o silêncio interno dissolva o ruído que nos cerca. É perceber que a quietude interior é mais real que qualquer notícia, imagem ou pensamento. É retornar ao centro, onde a consciência pura repousa antes de qualquer história. É reconhecer que aquilo que observa o mundo dentro de você nunca mudou, nunca envelheceu, nunca se moveu. Esse observador é o seu verdadeiro ser, e ele é eterno. Cada camada de silêncio remove um véu. Cada respiração consciente ilumina uma região esquecida da alma. Cada instante de presença revela que sempre estivemos aqui, antes de qualquer vida, antes de qualquer narrativa, antes de qualquer memória. O tempo apenas corre ao redor, como um rio que circunda uma rocha impenetrável. E essa rocha é você. Quando o ser percebe sua eternidade, o mundo muda. O medo perde força, a ansiedade se desfaz, a busca desesperada por significado se acalma. A vida deixa de ser corrida e se torna dança. A existência deixa de ser peso e se torna oportunidade. A presença revela que tudo é sagrado, não porque exista algo especial, mas porque tudo é reflexo da eternidade se manifestando no agora. Cada encontro, cada movimento, cada circunstância se torna símbolo, se torna linguagem, se torna portal. A vida inteira se revela como um templo silencioso, onde a consciência eterna experimenta a si mesma em infinitas formas. E é por isso que este momento importa, porque agora, neste exato instante, você pode sentir o chamado da sua própria essência. Pode sentir a memória ancestral despertando, pode perceber que sempre soube disso, mas esqueceu ao entrar no jogo da matéria e do tempo. Agora
É o momento de lembrar. Agora é o momento de retornar ao eterno agora. Agora é o momento de romper os véus. Agora é o momento de despertar para continuar recebendo ensinamentos como este e aprofundar sua jornada de autodespertar. Inscreva-se no meu canal e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também precisam despertar.